sobre o conteúdo de associação de cargas elétricas, né? E resistências. A aula está sendo gravada. E é isso, vamos começar. Bom, pode falando, Ivan. Ô, professor, eu não sei se tem essa opção, mas tipo, eu respondo o questionário. Só que não chegou o prazo de vencimento do questionário, vamos dizer assim. O que acontece? Se eu tiver alguma dúvida que eu enviei alguma resposta errada, eu posso ter, eu posso Desculpa. como cancelar e depois mandar a resposta de novo? Não, enviou, Já era. enviou. Enviou, né? Tem, não tem como. Tá ok. Então, ficar atento. Deixa eu ver aqui. Vou trocar esse. Coisa que veio, bicho. Bom, espero que vocês estejam bem e bora para a aula. Assim, vou botar vocês aqui. Vou colocar o parangolé aqui. O parangolé aqui também. E compartilhar essa ecrã aqui. Só um segundinho, pessoal. Bom, então vocês estão vendo aí, né? O conteúdo da. Cadê a caneta dele? Tá aqui. O conteúdo da aula, vocês já sabem, né? Foi essas duas últimas aulas que estão aqui, que é associação, né? Em série e associação em paralela. Eu vou puxar aqui um sumário, um material e vou, enfim. Puxei esse não, vou pegar esse aqui. Meu filho, associação série paralela, pronto. Vou pegar aqui uns exemplos. Enfim, vou resolver só para a gente. Só para praticar, certo? Vamos criar mais uma nota aqui. Vamos colocar aqui um modelo de página com os pontos para ficar melhor. Vamos dar um zoom aqui. Bloquear. Vamos deixar esse parangolé aqui. Aqui, botar esse aqui. Pronto. E vamos colocar em tela cheia. Bom, bora. Vou desenhar aqui um circuito para a gente analisar.
Bom, do que eu vou, do que a questão pede, enfim, dos dados, a primeira coisa a se analisar é dar uma olhada no circuito. Então, como é que você vai olhar esse circuito? Você vai dizer, você vai fazer algumas perguntas, né? E responder. Então, por exemplo, que tipo de associação esses resistores estão? Em que tipo de associação? Né? Nesse caso, já dá para ver que é uma associação série, certo? É um circuito simples que tem três resistores, R1, R2 e R3, e uma fonte de tensão. Estão todos associados em série, por isso eles possuem a mesma corrente, a única corrente que circula no circuito, e a tensão em cada resistor pode ou não ser diferente, né? Normalmente vai ser diferente, mas se eles forem iguais, vai ser igual. Mas, enfim, normalmente é diferente. Agora, vamos olhar os valores, né? Essa fonte é de 6 volts, R1 é de 10 amperes, R2 de 20, dá para colocar aqui, deixa eu ver. E o outro é de 30. Aí o que é que a gente vai calcular? A gente vai calcular a resistência equivalente. Além da resistência equivalente, a gente vai calcular as tensões e as correntes, ou corrente, né, em todos os resistores. Então, a gente vai calcular V1, V2, V3 e a corrente I. Vou calcular tudo isso. Bom, vamos fazer um pouco diferente. Vamos dar um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão, calcular a resistência equivalente, e aí depois eu vou fazendo, certo? Vamos dar aí 5 minutos. 5 minutos dá pelo menos para calcular a resistência equivalente e algum valor de tensão, né? E a corrente, talvez. Então, 5 minutos, pessoal. Vamos calculando aí, rapidinho. Estou aqui observando. Qualquer dúvida, coloque aí no chat. Ou pode falar também, né?
R, R1, não entendi, Aureli. R1 é igual a I, que é igual a 0,6 amperes, ou A é a corrente? resistência, a corrente. E a resistência? A Entendi. resistência não é 10, professor? É equivalente a 60 ohms aí, em cima. Ah, você não colocou, você colocou só R é igual. Vamos conferir, daqui a pouco a gente confere. É, a digitação aqui tá diferente, né? Não Mas apareceu, não apareceu. Colocou assim, R1 é igual a espaço, I é igual a 0,6. Mas a gente daqui a pouco a gente confere. certo. E a resistência equivalente tá em cima, 60 ohms. Ah, sim. Em cima. Do resistor 2 a corrente é 0,3 amperes e do R3 0,2 amperes. Vamos ver. Bom, 4 minutos aí, vamos resolver, né? Bom, em um circuito de série, a resistência equivalente ela é igual a R1 mais R2. É a soma de todas as resistências, certo? É a soma de todas as resistências. Então, mais R3. Então, nesse caso aqui, resistência equivalente vai ser igual a 10 mais 20 mais 30. Resistência equivalente é igual a 60 ohm. Beleza. Bom, lembrando, né? O que significa essa resistência equivalente? Significa que a gente reduz o circuito. É como se a gente tirasse. Como se a gente fizesse assim, ó. A gente tirasse todos os resistores e substituísse por um resistor só. Então, por exemplo, tirasse os 3 resistores e colocasse apenas esse resistor de 60 com a mesma fonte. Aí, a corrente no circuito, mesmo com essa troca, tem que ser a mesma, né? Um circuito equivalente é justamente isso: você trocar as resistências e não influenciar no circuito, ou seja, a corrente que está saindo da fonte tem que ser a mesma. Então vamos calcular usando esses dados aqui, ó. Lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Nesse caso aqui, a tensão é 6. A resistência é a resistência equivalente, que é 60, vezes I. Então, I vai ser igual a 6 dividido por 60. I é igual a 0, quanto? 0,1 ampere. Certo? Bom, então a gente já tem a resistência equivalente, que é 60, e a gente já tem a corrente, que é 0,1. No caso de um circuito puramente série, como é esse daqui, né? Isso é um circuito puramente sério. Nesse caso aqui, desse circuito que é puramente em série,
A corrente é uma só. Então, a corrente sai aqui da fonte de tensão e se movimenta no sentido anti-horário, como é indicado. Certo? Então, a corrente nos 3 resistores e da fonte é uma só, é o 0,1. Agora, ele quer que a gente calcule a tensão em cada resistor. Cada resistor provoca uma queda de tensão que é contrário ao sentido da passagem da corrente elétrica. Então, nesse caso aqui, se a corrente está no sentido anti-horário, as quedas de tensões aqui vai estar no sentido tudo horário. Então, aqui em cima, né, em R1, ela vai estar da direita para a esquerda, em R2 ela vai estar de cima para baixo, em R3 ela vai estar da esquerda para a direita. É porque a corrente está passando, por exemplo, a corrente está passando em cima, está passando da esquerda para a direita, em R2 está passando de cima para baixo, em R3 está passando da direita para a esquerda. Então, é sempre o contrário, certo? A queda de tensão. Aí, para você calcular a queda de tensão, é simples. V1 tem que ser igual a R1 vezes I. Por quê? Por que não I1? Porque o I é um só, né? A corrente é a mesma. Então, aí você vai ter, você quer calcular aí, V1 é igual a R1, que é 10, vezes 0,1. V1 é igual a 1 volts. E V2, a mesma coisa. V2 é igual a R2 vezes 0,1. V2 é igual a 20 vezes 0,1. V2 é igual a 2 volts. V3 é a mesma coisa, né? V3 é igual a R3 vezes I. V3 vai ser igual a 30 vezes 0,1. V3 vai ser igual a 3 volts. Como a gente sabe se está certo? A gente checa pela lei das tensões aqui, né, na malha. Tensão total tem que ser igual a V1 mais V2 mais V3. Isso para um circuito em série, né? Aqui a gente está tratando de um circuito série. Então, quanto vale... Isso aqui é uma pergunta, certo? Isso aqui vale 6. Isso aqui é 1 mais 2 mais 3. Então, beleza, né? Confere. Acertamos. Beleza, pessoal? Deu para pegar? Deu para entender? Sim. Massa. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar com outro circuito de série. Outro circuito de série. Vamos lá. É outro circuito em série, só que esse aqui tem 2 resistores. R1, que é 100 ohms, e R2, que é 400. E uma tensão V de 50 volts. Bom, aí eu quero. O que é que eu vou querer aqui que vocês calculem? A tensão no resistor 1, certo? A queda de tensão no resistor 1. Eu quero que vocês calculem a potência dissipada pelo resistor 2. Lembra lá como é que calcula a potência, né?
E eu quero também a potência fornecida pela fonte, ou seja, a potência total. Vou dar também, vamos dar aqui também, vou dar 3, 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Beleza? Vamos calcular, vamos calcular. Só dá para aprender calculando, gente. Uma prévia aí da avaliação. Bom, pessoal, vamos checar, né? Vamos lá. Mesma coisa. Circuito série, aquelas leis lá que a gente já estudou.
Primeira coisa que ele quer é a tensão, tá lembrando, né? Cada resistor, como a fonte tá, o positivo está para cima, né? A corrente vai sair nesse sentido e vai, enfim, passar nesse sentido aqui. É a queda de tensão vai ser contrária à passagem da corrente, né? De V1 e a queda de tensão de V2. Ficou um pouquinho apagado aí, mas bora pra frente. Bom, certo. Professor, Diga. o meu deu 1000 volts, o V1 aí, eu não sei se está correto. Pode ser que eu tenha passado despercebido alguma coisa. Eu vou adiantar já. Tá errado. Não tem como ser maior do que 50. Entendeu? Porque o 50 vai se dividir entre 100 e entre 400. Pela minha experiência aí, deve dar 10 volts. Mas aí vamos ver onde é que pode ter se atrapalhado, né? Bom, para eu calcular V1, como é que eu calculo V1? V1, eu sei que ele é igual a R1 vezes a corrente. Eu tenho o valor de R1? Tenho, é 100. Tem um valor da corrente? Não. Então, eu preciso calcular o valor da corrente. Bom, por experiência, dá para saber aqui nesse caso que sem a resistência, né? A pessoa já consegue resolver antes, mas vamos lá. Resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Resistência equivalente é igual a 100 mais 400, que dá 500. Certo? Beleza. Dando 500, a gente já sabe, né? É como se substituísse os dois resistores por um só. Aí você consegue aplicar a lei de Ohm ao circuito como um todo. Fazendo o quê? Tensão total é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Tensão total é 50. Resistência equivalente é 500. Então, a corrente vai ser 50 dividido por 500. Ou seja, 5 dividido por 50. Professor, Pode falar. professor, foi aí que eu me atrapalhei. Eu dividi 500 por 50, era 50 por 500. Foi que eu me atrapalhei na hora que eu fiz a divisão aí. Entendi. Isso aqui, ó, vai dar a mesma coisa, 0,1. 0,1. Bom, agora sim, eu consigo chegar aqui e dizer, ó, V1 é igual a 100 vezes 0,1. V1 é igual a 10 volts. Pronto. Então, eu coloco aqui, ó, 10 volts. Pronto. Primeiro valor calculado. Segundo valor, ele quer o valor da potência dissipada no resistor 2. Como é que a gente calcula a potência dissipada do resistor 2? Tem 3 formas de a gente calcular a potência, certo? As 3 formas são as seguintes. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Aí, se você usar a lei da potência com a lei de Ohm, que é V igual a R vezes I, você consegue transformar essa equação em outras equações, né? São as mesmas duas equações, só que juntas, né? Você faz alterações nela. Então, por exemplo, você pode fazer P é igual a R vezes I ao quadrado, ou P é igual a V ao quadrado sobre I. Se eu não me engano, teria que calcular. Mas a primeira serve, porque tem R. Então, o importante é ter R. Bom, e aí vamos lá, né? P2 é igual a R2 vezes I ao quadrado. P2 é igual a 400
vezes 0,1 ao quadrado. P2 é igual a 400. 0,1 ao quadrado é 0,01. Então, P2 vai ser igual a 4. Certo? 4. Beleza. Agora ele quer a potência total. Alguém fez alguma pergunta? Eu não entendi direito. O senhor poderia repetir, por favor, a questão dessa forma, da segunda fórmula aí? Corrente à quadrada? Tá bom. A gente tem duas equações principais. Desculpa o cachorro. A gente tem a lei da potência, que é essa aqui, e a gente tem a lei de Ohm, que é essa aqui, ó. Você vê que a lei da potência é V vezes I. E a lei de Ohm é V é igual a R vezes I. Se você pega o V dessa equação e substitui por o dessa, você vai ter o quê? P é igual a V, que é R vezes I vezes I. Vai dar P vezes R vezes I é I ao quadrado. Certo? É daqui que ela vem. Então não é nada novo. É só uma junção das duas fórmulas. Certo? No caso, para facilitar o cálculo. Você poderia calcular, por exemplo, aqui a tensão, a queda de tensão em R2, e aí calcular a potência, por exemplo. Né? Digamos que fosse fazer assim, aí seria V2 é igual a R2 vezes I. V2 é igual a 400 vezes 0,1. V2 é igual a 40 volts. Aí depois você aplicaria a potência. P2 é igual a V2 vezes I. P2 é igual a 40 vezes 0,1. P2 é igual a 4. Não dá diferença, entendeu? É só porque você junta as duas equações. Então, não dá diferença. Beleza, professor? Nada. Então, vamos lá. Agora é calcular a potência total. A potência total, nesse caso, ela pode ser calculada por tensão total vezes a corrente, né? É como seria aplicando o circuito como um todo, né? Você aplica a lei da potência ou a lei de Ohm ao circuito como um todo. Nesse caso aqui, usando a tensão total. Por exemplo, nesses daqui, ó, para calcular a potência da resistência, a gente usa a tensão no resistor. Para calcular o circuito como um todo, a gente calcula a tensão da fonte. Então, potência total vai ser 50 vezes 0,1. Potência total vai ser igual a 5. Desculpa, gente. Isso aqui é watts ou watts, enfim. Bom, moleza, né? Vamos dar uma pausazinha de 10 minutos. E aí a gente volta fazendo mais exercício, só que agora com em paralelo. Beleza? Até daqui a pouco.
Bom, retornando aqui. Professor, Pois não. nesse circuito aí, esse último exemplo, se não houvesse nenhum dado, só a simbologia da tensão e o sentido da corrente, para indicar qual resistor estaria consumindo maior corrente, maior tensão. Então, vamos lá. Se não tivesse. É só teoricamente fosse. Tivesse o circuito, aí o V, simbologia de mais, e o sentido da corrente. Para mim, falar qual o resistor consome maior tensão. Tem uns valores em série. Em série isso. Tem os valores da resistência. Não, é isso que eu quero deixar. Porque o senhor falou que a corrente aí está no sentido, não é isso? A corrente é a mesma. E a voltagem, ela decai ao contrário do sentido da corrente, aí, não é isso? No caso do circuito de série, o resistor que tem maior resistência, ele vai causar maior queda de tensão. No caso do circuito de série. Certo. Então, nesse caso aí, você tem que se balancear pela resistência. É Se certo. eu- Tipo aqui, ó. Tipo aqui. Nesse aqui. Não, aí porque a gente tem os valores, né? Eu quero só Tipo tirar aqui. essa Mas, ó, dúvida. com os valores. Você tem, por exemplo, R1 e R2. O R1, 10. O R2, 40. Nesse outro caso aqui, ó. A gente tem R1, R2, R3. R1, que tem 10, de resistência, 1. O outro que tem 22. O outro que tem 30, 3, entendeu? O que causa maior queda de tensão, o que tem a maior tensão, né, aplicada, é o que tem o maior valor de resistência. Agora, se não tem o valor da resistência, aí tem que ter uma forma de calcular esse valor. Tá certo. Beleza? Ok. Falou, hein? O professor, Diga. nesse detalhe aí eu pensei que eu pensava dessa forma, mas agora eu vi que eu estava errado. Quanto maior a tensão, menor a resistência. Isso, no caso, não é a regra, no caso, né? Quanto maior a Não, tensão, menor a resistência. não é assim que você tem que pensar. Você tem um conjunto de resistores, nesse caso aqui associados em série, certo? Em paralelo é outra conversa. Mas, por Sim. exemplo, você tem um conjunto de resistores associados em série. O que tiver a maior resistência vai ser aplicada a ele a maior tensão. Simples assim. Já vi que eu errei a questão já. Assim mesmo. Bora para frente. Mas agora você aprendeu? Bom, Ah, vamos lá. nessa dúvida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui outro circuito. Outro circuito. Nesse circuito aqui, a gente tem a seguinte situação. A gente tem um resistor 2 de 80 ohms aqui. A gente tem uma fonte de tensão de 80 volts e a gente tem um segundo resistor aqui, que é o nosso R1 com 20 ohms. Aí o que eu quero que vocês calculem? Eu quero que vocês calculem a resistência equivalente. Eu quero que vocês calculem a tensão
Quero que você calcule a tensão. Não, a tensão é lá. A tensão nos resistores, então vou colocar aqui tensão no resistor 1 e no resistor 2. É a mesma, né? Então, e a corrente em todos os resistores. A corrente sim é diferente. Em 1 e 2. E por fim, quero que vocês calculem a corrente fornecida pela fonte. Bom, vou dar uma ajudinha. Nesse caso aqui, a gente tem um circuito com associação paralela de resistores, certo? Isso significa que a gente tem a mesma tensão é aplicada a todos os resistores, né? A tensão da fonte é aplicada a todos os resistores. E a gente tem uma corrente saindo da fonte. Essa corrente, quando chega nesse nó aqui, ó, ela se divide. Pronto. É o máximo que eu podia ajudar. Vamos lá, vamos calcular. 5 minutinhos aí. Bora? Está quente. Ai, ai. Calores. A equivalente vai dar 16 aí, professor. 16 ohms. Muito bem. Muito bem mesmo. E um, professor, dá 4 amperes.
e 2 dá 1 ampere. Vamos conferir daqui a pouco. Esperar os demais terminarem. Mais uns 2 minutos aí. Esse Beleza? V1,2 seu solicitor é igual, né? Para o jogo, né? O circuito. Isso, é igual. E o I total é 5 amperes. Bom, vamos lá, né? Calcular. Primeiro, calcular a resistência equivalente, certo? Porque normalmente a gente sempre precisa dela. Então, nesse caso aqui, resistência equivalente, tem algumas formas de você calcular, certo? Tem aquela equação padrão, né, que é a resistência equivalente ao inverso da soma dos inversos, ou você pode fazer aquela outra que quando só tem duas resistências, você pode usar, que é o produto dividido pela soma, né, das resistências. Qualquer uma dessas você pode usar, né? Eu prefiro sempre usar a que serve para todos os casos, né? Porque essa última só serve para quando tem dois resistores. Então, eu vou usar ela. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 80. Professor, Sim, pode usar o MMC, né? Como é diferente. é para usar. Mas, enfim, qualquer múltiplo, se você multiplicar um por o outro, já serve, né? Agora o Foi a melhor maneira é... que eu fiz, professor. Como é? Foi a maneira que eu fiz. Eu utilizei aí o MMC. Tudo bem. Aí você vai, né? 80 dividido por 20 é 4 vezes 1, 4. Mais 1, né? 80 dividido por 80 vezes 1. Aí, meio pelos extremos, você vai ter aí dá 16, né? Isso. Então, vou confiar em vocês. Bom, então a resistência equivalente, segundo o Tiago, dá 16. É, dá 16. Ô, professor, Diga. é porque eu fiz assim, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Não, é o que eu falei, né, no começo. Você pode fazer assim. Mas isso só serve para quando você só tem dois resistores. Por isso que eu faço dessa forma. Porque dessa forma funciona se eu tiver a quantidade de resistores que eu tiver, eu posso usar dessa forma. Entendeu? Beleza. Outra forma, né, é aquela usando na calculadora, né, que é boa também. Então, vou mostrar aqui. Elevando a menos 1, né, professor? Você faria tipo 20 Eu fiz dessa forma. elevado a menos 1 mais 80
elevado a menos 1, igual. Aí coloca elevado a menos 1 de novo, igual. É outra possibilidade. Bom, vamos lá. Atenção, bicho. Atenção, não tem mistério. A gente sabe que no caso de um circuito puramente em paralelo, a tensão total é a tensão em V1, a tensão em V2 e assim sucessivamente. Então, essa tensão aqui vai ser a mesma, 80. Já a corrente é diferente, né? Para calcular a corrente total, a corrente o I, né, que está aqui embaixo, a gente tem que a tensão total é igual à resistência equivalente vezes I. Se isso aqui é 80, isso aqui é 16. Então, quanto vai ser a corrente? Vai ser... Correto? 5 amperes. Tá. Se 80 dividido por 5 deu 16, então 80 dividido por 16 tem que dar 5. Né? Bom, então isso aqui teve... Beleza, deu 5. Agora a gente tem que calcular a corrente a corrente 1, né, no resistor 1 e a 2 no resistor 2. Lei de Ohm novamente, né? Tipo, V1 é igual R1 vezes I. 1. V1 é a mesma coisa, é 80. É igual a R1, que é 20, vezes I1. Então, I1 vai ser igual a 80 dividido por 24. E V2, R2 vezes I2, 80 dividido por 80, e 2. Perdão, 80 é igual a 80 vezes I2. I2 é igual a 80 dividido por 80, que é 1 ampere. Bom, e para checar, a corrente total tem que ser igual a I1 mais I2. Então, isso aqui é 5, que é igual a 4, mais 1. Então, certo, né? Bom, então, aquela observação do Aureni, né? Que qual era o que ia receber mais tensão, era o que tinha maior resistência. No caso do paralelo é o inverso. Não tensão, porque eles recebem o mesmo nível de tensão. Mas corrente. Você pegar um circuito paralelo. Qual das resistências vai receber a maior corrente? A que tiver a menor resistência. Certo? Então aqui a gente tem duas. Uma de 20 e uma de 80. A de 20 recebeu 4 amperes e a de 80, 1 ampere, certo? Então tem esse efeito. Então, é um motivo que você tem que ter muito cuidado ao ligar circuitos em paralelo para saber que ele vai aumentar. Você coloca o nível de tensão, pode ser que a corrente no que tem resistência menor seja muito alta, certo? Então, você tem que garantir que esse equipamento tem a potência adequada, né? E não vai queimar. Bom, então a gente já calculou aqui, né? Esse aqui é... E aí? Tranquilo para fazer o questionário? Já parei, né, professor? Todo mundo já fez o questionário? Alguém ainda não fez? Dê uma relembrada aí. Tem mais alguma dúvida? E aí, gente? Professor, Diga. esse circuito aí em paralelo é importante para calcular uma fonte, né? A amperagem correta para alimentar o circuito. Você fala no circuito real, hein? É circuito real. Qual o consumo? Não, o consumo que vai... Enfim, é o que você tem de carga, né?
instalada, quanto de potência tem no circuito. Aí isso influencia o consumo, entendeu? Ah, foi até bom tu me perguntar, que eu tava esquecido. Amanhã eu vou botar a escada para ver como é que tá a situação. Eu subi pela frente e não vi nada. No caso, vai ser no fundo, entendeu? Desculpa aí, pessoal. O rapaz ali estava animado. Bom, e aí? Mais alguma dúvida sobre circuito sério, circuito paralelo? Ô, Deixa eu olhar. professor, Diga aí, Carlos. a respeito daquele triângulozinho para facilitar as fórmulas, eu só poder relembrar ele, por favor? Posso? Eu não gosto de um triângulo, eu gosto mais de um círculo. Vamos lá. Vamos ver. Primeiro vamos calcular as fórmulas. A gente tem essa fórmula aqui, ó. V é igual a RI. E a gente tem essa daqui. P é igual a V vezes I. Uma variação dessa aqui, da lei de Ohm, é tipo você fazer R é igual a V dividido por I. Outra é você fazer I é igual a V dividido por R. Já aqui nesse, uma variação é o P igual a R vezes I ao quadrado. A gente já viu isso aqui, né? Lembram? Sim. Bom, outra variação seria assim, ó. P é igual a V vezes I. Eu posso pegar esse valor de I aqui, ó, e substituir aqui. Aí seria P é igual a V vezes V dividido por R. Ou seja, V ao quadrado sobre R. Certo? Vou fazer isso agora. Então, P é igual a V ao quadrado sobre R. Então, a gente tem essas bichinhas aí para nos ajudar, né? Então, deixa eu pegar aqui, fazer um círculo. Eu gosto dessa daqui, desse modelo aqui, ó. Aqui dentro, como a gente vai calcular? Como é que a gente calcula I? Como é que a gente calcula R? Como a gente calcula V? E como a gente calcula a potência? Aí eu faço um círculo maior. Pronto, acho que tá bom. Agora eu vou esticar isso aqui, ó. Esticar isso aqui. Esticar isso aqui. Pronto. Aí eu vou fazer. Nem era para maior. Já sei o que eu vou fazer. Vou selecionar isso aqui. E vou aumentar esse danado. Quero ver. Agora sim tá grande. Aí eu vou dividir eles em 3 partes. Cada um tem 3 formas de você calcular. Por exemplo, V tem R vezes I. Você pode calcular também assim, ó, colocando isso aqui, ó. V é igual a P dividido por I, tá vendo? Você pode calcular como P dividido por I. Ou você pode calcular também como... Você pode calcular também como, ó... Você pode pegar essa equação aqui, ó, e colocar assim, ó. V ao quadrado é igual a P vezes R. Então, V vai ser a raiz de P vezes R. É outra forma de você calcular.
Então, vê que são duas equações, mas que a gente pode misturar de várias formas, certo? Então, eu vou mostrando aqui como calcular em cada situação. Pronto, aí no caso do P é fácil, né? No caso do P, eu posso calcular como V vezes I e posso calcular como R vezes I ao quadrado. Ou eu posso calcular como V ao quadrado sobre R. Certo? E eu vou fazendo isso aqui. Para cada um deles. No caso da corrente, a corrente eu posso calcular como V sobre R. Eu posso calcular a corrente também como P dividido por V. Ou posso calcular a corrente como a raiz de P sobre R. Depois eu vou mostrar como usar isso aqui. Tá parecendo confuso, mas... Bom, com relação à resistência, eu posso calcular como V dividido por I. Posso calcular como P dividido por I ao quadrado. Ou posso calcular como V ao quadrado dividido por P. Aí, por exemplo, digamos que eu tenho uma questão, sei lá, aquela outra questão que a gente tinha. A gente tinha o valor da resistência e o valor da corrente. Sei lá, era R2 e a gente tinha I, né? Era assim. Para calcular a potência dissipada no resistor 2. Aí a gente tem o valor de R2 e de I2. Como é que eu calculo? Eu venho aqui, ó, potência. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu venho aqui, potência, aqui, ó. Potência e procuro uma dessas três que tenha R e I. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, R e I, tá vendo? Potência é R vezes I ao quadrado. Mas, sei lá, se fosse VI, aí estaria aqui. Se fosse VR, aqui. A mesma coisa para os demais. Então, sei lá, eu quero calcular a corrente, mas eu tenho a potência e a resistência. Então, a corrente é igual a raiz da potência dividido pela resistência. Então, é mais complexo do que aquele triângulo, mas também é mais complexo e é mais completo, digamos assim. E aí, você viu quem foi que perguntou? Resolve o problema? Você viu? Eu vou anotar ele. Beleza. Se eu faço triângulo também não tem problema. Eu tirei uma foto aí, professor, rapidinho. Espera aí. Dá pra tatuar, Carlos, aí. É bonito. Pô. Bom mesmo é tatuar na testa. Só não vai ajudar muito, né? Que a carne Colocar na vai- porta do quarto, na porta do armário. Onde eu olhar, eu vou ver as formas. Olha aí. Tem que saber usar também. E aí, tirou uma foto? Tirei, professor. Se vocês quiserem, eu boto aqui para capturar e vou salvar lá, mandar lá para vocês. Não. Mandar para vocês lá no grupo. Pronto. Vou salvar aqui.
Pronto, vou mandar lá no grupo de vocês, né, na turma, vou mandar logo no começo lá da turma, certo? No mural, então, ó. Mural, upload da imagem, upload, mais 2, pronto. Pronto, vou colocar aqui a nota, aula, dia 2 de 12 de 2021. Pronto, postar. Pronto, pessoal, tá lá. Bom, a aula terminou. É importante que quem não respondeu ainda o questionário vai responder.